Olá pessoal, a gente vai estar começando agora a nossa próxima monitoria virtual. A gente vai fazer uma análise computacional do exercício que a gente viu anteriormente, né? Que falava de energia e potência de um sinal. Voltando aqui para ver o exercício, a gente tem ele aqui representado e a gente tem que fazer um breve comentário. Nesse exercício aqui a gente tem um sinal de tempo contínuo. E o que significa isso? É um sinal que ele existe para qualquer instante de tempo. Então, qualquer ponto do período aqui do tempo aqui, né? Ele existe, ele tem um valor definido. Agora, com tempo contínuo, ele só existe na vida real, né? Na computação, a gente não consegue reproduzir perfeitamente esse sinal porque ele tem infinitos pontos. Então, a gente trabalha por aproximação. E para trabalhar por aproximação, a gente vai trabalhar aqui com tempo discreto. Tempo discreto, você tem pontos, você tem valores definidos para pontos definidos dentro do período. Então, você não tem infinitos pontos, você tem tempos definidos aqui, pontos definidos. A partir dessa informação, a gente começa agora a trabalhar a ideia de fazer a análise computacional desse exercício. Vindo aqui para a análise computacional, a gente tem um programa aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é reproduzir o sinal. Como que a gente vai reproduzir o sinal? A gente vai precisar criar um vetor de tempo, né, para representar aquele tempo lá. A gente vai precisar reproduzir aquele sinal, aquela função de primeiro grau que a gente tem inicialmente e aqueles zeros. Como que foi feito aqui no programa? Se vocês analisarem aqui, ó, vocês vão criar um vetor. Eu criei aqui um TI, que é um tempo inicial de 0, e um tempo final de 20. Para representar o quê? O período. A gente primeiro vai trabalhar com aquele período que a gente tem no exercício. E a gente escolheu aqui o valor de final de 20. O período é o momento que a curva se repete, do início de uma curva até o final, até o momento que ela se repete. Né, que é o momento que ela sobe, depois ela desce, fica em 0, até ela subir de novo, naquele momento, até subir, é o segundo valor. Para criar um vetor de tempo, a gente tem que utilizar aqui um comando chamado linspace. O que esse linspace faz? Ele define um valor inicial para o seu vetor, ele define um valor final, que a gente já tinha definido que era 0 e 20. No exercício não tem valores definidos, então a gente escolheu aqui. E ele coloca nesse vetor o número de pontos que eu quero, o número de valores que eu quero. Então esse vetor aqui tem 10.000 posições. Então eu peguei 20 e dividi por 10.000. Então cada posição vale 20 dividido por 10.000. Né? O espaçamento desse valor. Aí ele cria o período de T. E a gente escolheu aqui também o valor de A. Esse valor de A, ele é o valor referente ao valor máximo da curva, né? Se a gente olhar aqui no nosso exercício aqui, a gente tem o valor A sendo o valor máximo da curva aqui. A gente definiu ele aqui, escolheu ele, o valor de 10, porque também é uma variável ali no exercício. A gente pode falar que o período ele é TF menos TI, que é o valor final do período até o menos inicial. E a gente tinha essa equaçãozinha lá. Ela é A é igual a 2 azão, que é o valor máximo da curva, dividido pelo período. Beleza. Agora a gente tem que reproduzir em si a curva. Como que a gente faz para reproduzir a curva? A gente fez através desse comando for. Basicamente, o que é feito? A gente vai precisar fazer um for, que é o comando de fazer uma sequência, né? É um comando sequencial que ele vai da posição 1 até o comprimento do nosso vetor tempo, né? Que esse length aqui é o comprimento do nosso vetor tempo sobre 2. O que representa isso? Então ele vai criar um vetor inicialmente que vai de 0, que é a posição 1 do nosso vetor de período, até período sobre 2. Dessa posição, qual que é a função que existe naquele período? A função que existe é x de i, que no caso aqui a nossa resposta lá, que a gente tinha um y, é igual a
que é o valor que a gente definiu aqui, vezes t de i. Então, a gente vai conseguir fazer aquela nossa inclinação de primeiro grau, reta de primeiro grau. E agora a gente vai fazer a parte dos zeros, que é, a gente vai pegar metade do vetor, que é o comprimento do vetor sobre 2, até o comprimento total do vetor. A gente vai preencher o vetor de zero, o mesmo vetor. Então, esse mesmo vetor está sendo preenchido agora da posição que a gente tinha aqui de 10.000, né? Então, aqui a gente tinha de 1 a 5.000. Aqui a gente vai ter de 5.001, que eu coloquei mais um aqui. Esqueci de falar, mas coloquei mais um aqui. 5.001 até 10.000, preenchendo com zero. Então, metade vai ser preenchida com zero. E qual que é o resultado disso? A gente vai conseguir reproduzir o sinal de um período. Lembrando de um período. Então, vamos rodar o programa só para ver o resultado disso. O sinal, ele reproduziu bem, né, conforme a gente tinha definido o valor máximo. Só aumentar aqui para ficar melhor para enxergar. Valor máximo em 10. E o período, né, ele vai de 0 a 20, então t sobre 2 é 10 também aqui, né? Então a gente tem a representação do nosso sinal. A gente conseguiu representar o sinal. No nosso sinal lá do exercício, a gente tinha 4 períodos, né? Mas a gente tinha infinitos períodos, né? Que ele tinha 3 pontinhos lá. Mas se a gente quiser representar esses sinais agora, conforme está lá no exercício, basta a gente... Eu só vou comentar essa parte aqui para a gente ver daqui para frente. Basta eu pegar o valor desses valores que eu construí e concatenar 4 curvas iguais, né? No vetor x, eu crio um novo vetor de tempo 4 vezes maior, né? Do tamanho de x. E aí eu ploto para ver qual que vai ser o resultado. Então, todo o exercício a gente tem no livro, vocês podem fazer um teste também, tentar reproduzir o sinal através das suas funções. Então, a gente vai ter aqui o nosso sinal 4 vezes, né? Repetindo 4 vezes. Se a gente trocar esse plot da figura pelo comando stem, minúsculo, né? O que ele faz? Ele vai me reproduzir o sinal através de pontos. Eu reproduzindo aqui esse sinal, não dá para enxergar muito bem aqui. O que acontece? Reproduzindo esse sinal, a gente vai ver... Aqui tem 10.000 pontos, então ficou com muitas curvas, muitas linhas aqui. A gente não está enxergando direito o que eu quero representar. Mas se eu vier aqui e diminuir aqui para, vamos supor, 10, vai enxergar melhor o que eu quero dizer. Essa aqui é a nossa representação. Essa aqui é a nossa representação do tempo discreto. E explica bem o que quer ser dito. A gente está representando a nossa curva através de pontos definidos, né? E quanto maior o número de pontos, ou seja, quanto maior minha taxa de amostragem, que é o valor de período entre um ponto e outro, é a minha taxa de amostragem, eu vou ter uma melhor representação. Vocês podem ver que não está representando tão bem, né? Não dá para saber bem que é uma reta e depois ela desce aqui. Então vamos fazer diferente, vamos aumentar. Vamos colocar 50. 50 pontos. Com 50 pontos, a gente consegue reproduzir um pouco melhor a curva, né? E aqui dá para enxergar bem que à medida que eu vou aumentando o número de pontos, eu aumento a qualidade da minha curva. Coloquei 100 pontos. Vendo o resultado, a gente tem aqui a representação bem melhor da nossa curva. Então, seguindo esse sentido, o limite, né, quando eu falo assim, o limite para t tendendo ao infinito,
é justamente eu pegar e aumentar esse valor aqui para um valor muito alto, que tendesse ao infinito, né? Só que eu não consigo trabalhar com infinito, então eu vou trabalhar com valores muito altos aqui. Vou colocar aqui 10.000. Com 10.000 eu tenho exatamente esse valor aqui que não dá para entender muito bem. Essa curva aqui é só porque ela representa com uma bolinha no ponto, né? Não quer dizer que essa curva tem essa bolinha mesmo, não. Bem, o próximo passo agora é determinar a potência do sinal. E então vamos voltar para a gente ver como que a gente acha a potência do sinal. A gente tinha, né, no nosso problema a seguinte questão. A gente tinha que a nossa energia do sinal ela era integral, né, do nosso valor de x de t elevado ao quadrado dt. Com limite para t tendendo ao infinito. Só que isso aqui é para tempo contínuo, né? E a gente acabou de falar que a gente vai ter que trabalhar em tempo discreto. Então, essa integral, ela se torna para a gente um somatório, né? E agora a gente vai trabalhar com n valores, né? N pontos, que são aqueles pontos que a gente criou no vetor, né? No caso, eles tinham sido 10.000. A gente vai trabalhar com n pontos para resolver o problema nosso. E aí a fórmula ela fica a mesma, né? Igual a vez x de t, x de n, com um limite aqui para encontrar energia. Como a gente já sabe que nossa energia para o sinal inteiro ele é infinito, então a gente não vai focar muito na parte de energia. Só que a gente sabe também, olha que interessante, se a gente olhar aqui, a gente faz a mesma analogia para potência. Se a gente pegar aqui, ó, a nossa potência, a gente enxerga aqui que ela é o mesmo somatório de energia, só que ela é dividida por n. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o nosso valor da potência e dividir pelo nosso n que a gente vai criar, que é o número de posições do nosso vetor. E a gente vai chegar no resultado, fazendo um somatório. Então, voltando aqui, a gente vê a representação da curva com 10.000 pontos. E, olhando novamente, a gente enxerga o seguinte, para a gente determinar a energia, a gente viu a fórmula lá, a gente tinha que fazer como se fosse tirar a área, né? Na verdade, o quadrado a área do quadrado da nossa função. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar a nossa taxa de amostragem. Quem que é a taxa de amostragem? Que é aquele períodozinho lá, que é eu pegar aquele comprimento total e divido pelo tamanho do vetor, o número a quantidade de pontos aqui. Aí eu vou ter o valor da minha taxa de amostragem. Eu vou fazendo isso, eu posso fazer um for de 1 até o comprimento da minha curva total e falo que a energia é igual a energia mais a taxa de amostragem vezes a nossa função lá que tem no somatório. Aquele somatório que a gente viu na expressão agora. Então, a gente pegando esse valor aqui, elevando ao quadrado, que é a expressão, é o xg ao quadrado, somatório de xg ao quadrado, a gente vai ter uma aproximação da nossa energia. Então, a gente vai ter o nosso valor de energia aqui. Beleza. Eu posso falar que a energia do período, né, é igual, vou chamar dessa energia aqui. A energia, porque eu estou chamando de energia do período, porque isso aqui, como eu representei uma curva só, eu estou falando daquela primeira curva que eu representei, né, que é um período só. Então, eu posso falar que a energia do período é igual a essa energia que eu calculei. E falo que a potência, ela é a área, na verdade, a nossa energia aqui, vamos definir ela, dividido por o nosso período do sinal. Poderia ter colocado aqui também o nosso período T aqui, acho que é melhor.
mais explicativo. Que eu já tinha subtraído ele aqui, ó. E aí eu vou ter a energia do sinal. Então, a gente agora, reproduzindo, a gente consegue chegar em valores. Diminuindo assim a taxa de amostragem inicialmente e calculando a nossa energia e potência, a gente tem que a energia 296,30 e a potência 14,815. A gente tinha visto, né, na aula anterior, né, na monitoria virtual anterior, que a nossa potência era dada por A ao quadrado sobre 6. A gente chegou nessa equação. Então a gente pode conferir esse valor aqui agora e testar se a nossa potência vai dar um valor igual. Nossa, não deu um valor igual. Por que será? Porque nosso tempo, né, nossa taxa de amostragem está baixa. Vamos conferir aqui. Nossa taxa de amostragem está 10, então está bem baixa. Se eu aumentar aqui para 100 e reproduzir novamente o sinal, eu vou ter que a nossa potência agora ela é bem próxima do valor certo, né? Correto. E agora, se eu aumentar mais ainda a taxa de amostragem, eu vou ter que o valor é praticamente o valor, o valor da potência é praticamente o valor da nossa potência lá. Quanto maior a taxa de amostragem, mais próximo chega desse valor aqui. E satisfaz o que a gente queria chegar, o ponto que a gente queria chegar. Eu agradeço e até a próxima monitoria virtual.